Boa noite, já começou mais um Elga e Você. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora, trazendo muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você e já dê uma olhadinha no programaço de hoje. A alimentação, ela é uma virada de chave muito grande na vida das pessoas. Está tendo muito esse resgate da consciência alimentar, o que é muito bom, porque há pouco tempo atrás, vamos dizer que a geração anterior à nossa, ela veio com um excesso de ultraprocessados. Só que com isso foi se descobrindo que trazia também a questão de doenças crônicas. A gente tem até várias pesquisas clínicas, isso já é estudado, é científico, que a gente só não herda a questão genética dos nossos pais, dos nossos familiares, como a gente herda também os hábitos. Então, às vezes, aquela doença crônica que passa de gerações, na verdade, também são esses hábitos, muitas vezes alimentares, que você aprende, que você traz para si e que você acaba ensinando aos seus filhos. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o nosso programa só está começando. E a partir de agora, a conversa é de extrema importância. Vamos falar sobre saúde na mesa, o que te nutre e o que te sabota. E para isso, estamos recebendo pela segunda vez aqui em nosso programa, ela que entende tudo de alimentação e saúde. E está nos presenteando, mais uma vez, com a sua presença, doutora Paula. Doutora, muito obrigada por retornar aqui ao nosso programa, sempre trazendo informações que realmente mudam a vida das pessoas, né? Na realidade, eu acredito que falar de alimentação é algo que interfere diretamente na nossa rotina, no nosso dia a dia e na nossa longevidade, né, doutora? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a você, por estar trazendo aqui uma informação de grande importância a toda a população, principalmente as nossas famílias que querem melhorar a alimentação. Então, obrigada a todos que estão participando, que estão nos ouvindo. Espero que hoje seja um momento de muito aprendizado e tirar bastante dúvidas. O meu nome é Paula Flores Belo, sou nutricionista clínica especializada em oncologia e lipedema. Então, assuntos novos e temos muitas novidades para estar passando para o telespectador. Doutora, falar de alimentação, né? A responsabilidade que nós precisamos ter em fazer boas escolhas todos os dias, falar de família também, da criação dos nossos filhos. E você imaginar que os hábitos que você tem hoje refletem diretamente nos hábitos que o seu filho vai construir e a vida dele inteira, né, doutora? Porque a gente costuma perpetuar tudo isso, mas é de extrema relevância hoje a gente adquirir o máximo de conhecimento possível e transformar os seus hábitos alimentares, né? Isso é verdade. A gente tem até várias pesquisas clínicas, isso já é estudado, é científico, que a gente só não herda a questão genética dos nossos pais, dos nossos familiares, como a gente herda também os hábitos. Então, às vezes, aquela doença crônica que passa de gerações, na verdade, também são esses hábitos, muitas vezes alimentares, que você aprende, que você traz para si e que você acaba ensinando aos seus filhos. E essa alteração de alimentação acaba trazendo mais essa doença genética que o pai ou a mãe teve e que você já tem uma predisposição. Então, a partir do momento que a gente identifica qual é essa doença crônica, quais são os hábitos que estão levando aquela família, aquelas gerações a estar trazendo essa doença, a gente consegue alterar tudo isso. Então a gente já tem testes genéticos, nós temos planejamentos alimentares voltados justamente para mudar a história daquela família, daquela geração. Sim. Então a alimentação, ela é uma virada de chave muito grande na vida das pessoas. Doutora, e essa consciência alimentar já é uma realidade? As pessoas assim estão buscando ter esse conhecimento, mudar os hábitos, realmente ter essa responsabilidade, diríamos assim? Está tendo muito esse resgate da consciência alimentar, o que é muito bom, porque há pouco tempo atrás, vamos dizer que a geração anterior à nossa, ela veio com um excesso de ultraprocessados. Então veio a época, né, da industrialização, dos ultraprocessados, dos alimentos, e que tinham interesse em que eles conservassem, ficassem mais tempo na prateleira, tivesse um preço mais acessível. Só que com isso foi se descobrindo que trazia também a questão de doenças crônicas, porque a gente precisa de uma base alimentar muito bem feita. Então esse resgate da alimentação, ele tem sido feito dentro das escolas, em hospitais, o que tem mudado um pouco essa consciência alimentar da nossa geração.
Isso também é a questão da internet, informação, e a gente sabe que informação é poder, né, Olga? Com certeza. Então, quanto mais informação a gente tem, mais a gente tem a força de poder mudar aquela situação. Mas a gente também tem 2 pontos a ser trabalhados. Informação demais, às vezes confunde. Sim, e infelizmente, ou felizmente, lógico, né? Tudo tem os seus 2 lados. Você busca essa informação na internet, às vezes você fica doida, né? Você fala, Sim. meu Deus do céu, todo mundo querendo lacrar com uma informação. E num dia é uma coisa, no outro dia é outra. Então, é por isso que essas oportunidades de ter uma profissional, com uma doutora aqui, falando com essa segurança, com esse comprometimento, né? Com esse propósito de vida que a doutora tem, de realmente trazer saúde para as pessoas, é algo que a gente precisa ressaltar, né, doutora? Porque é um momento que você tem informação com segurança. Realmente assim, você precisa ter essa orientação de um profissional, até porque tem muita informação e acaba que são informações muitas vezes que visam apenas uma parte estética ou que não tem um fundamento realmente que vá trazer algum benefício a longo prazo. Então tudo isso precisa ser avaliado, né? Se é um produto apenas comercial, se a pessoa está ali vendendo um produto não a fim de melhorar a saúde dessa pessoa. Então, quando você resgata, você consegue trazer esse paciente para o consultório, que você dá uma explicação mais profunda do que realmente, que cada alimento, ele existe uma função fisiológica no nosso corpo, o paciente, a pessoa sai com a informação e é o que a gente vai fazer aqui hoje. Porque hoje a internet e a rede social e a televisão, tudo vai vir para nos beneficiar, porque hoje a gente vai ter informação de qualidade. Com certeza. Doutora Paula, a doutora falou que nessa relação do conhecimento profundo, né, que quando alguém vai até o seu consultório buscar essa informação, você tenta transmitir da melhor maneira possível esse conhecimento em relação às boas escolhas, aos hábitos alimentares. Realmente isso me indigna, porque um pouquinho antes de começarmos a entrevista, a doutora falou, olha, existem obesos desnutridos. Então eu falo que realmente é um conhecimento profundo, né, doutora? Porque isso, para mim, é um pouco contraditório. Que interessante, né? Há pouco tempo atrás, uma pessoa obesa, vamos dizer assim, até pouco tempo atrás, a obesidade, ela era sinônimo de saúde. Porque antigamente nem todo mundo tinha acesso à alimentação. Então a pessoa que tinha ali um pouco mais de peso era considerada uma pessoa que até que tinha mais posses, que tinha uma condição de vida melhor. Entendi. Olha que interessante. Só que com a vinda dos alimentos ultraprocessados, esse excesso de calorias, excesso de alimentos, no qual não traz nenhum benefício nutricional, a pessoa passou a ganhar peso, mas nutricionalmente falando, ele está desnutrido. E é o que a gente mais vê hoje em consultório, principalmente com as crianças. Olha que interessante, eu recebo crianças no consultório com diabetes tipo 2, uma criança, diabetes tipo 2, ela é adquirida pela alimentação, então não é algo genético. Então é interessante o quanto uma criança não tem acesso a uma boa alimentação. Porque normalmente, não só a criança, mas os adultos também, têm tido uma base alimentar de carboidratos e açúcar. E são alimentos que não têm um valor, muitas vezes, nutricional. Sim. Então, essa é a virada de chave para você entender que cada alimento ele precisa ser bem distribuído e existe uma função no nosso corpo. Doutora, o vilão está por aí mesmo, né? São glúten, lactose, açúcar, alimentos industrializados. Geralmente, deveríamos evitar essa relação. É uma pergunta muito importante, Elga. O que a gente tem que ter em mente? Antes de excluir qualquer alimento, a gente precisa incluir bons alimentos. Como está a sua base alimentar? Você tem aquilo, eu até brinco no consultório, sabe o que Deus fez para a gente comer? Isso é um alimento. Fruta, verdura, arroz, feijão, proteína de boa qualidade. Então, a gente precisa focar em alimentos que tenham valores nutricionais. Então, a base sendo bem feita, um bom café da manhã, um bom almoço, um bom jantar, esses alimentos que não têm valor nutritivo, muitas vezes um doce, um carboidrato, um chocolate, um sorvete, eles entram com um fim de prazer. Sim. Essa é a função. Né, doutora? É prazer. Ele não pode ser sua base alimentar. Eu não posso ter minha base alimentar como doce. Não posso ter minha base alimentar, às vezes, um refrigerante. O tão polêmico refrigerante. Demais. Então, a gente precisa que nossa base alimentar esteja muito bem distribuída, bem feita, e a gente consegue ter esses momentos de prazer que chama qualidade de vida. Eu compreendi totalmente o que a doutora falou. E na hora me veio a percepção
que realmente nós não tratamos a nossa alimentação com a importância que deveria, né? Exato. Então você realmente precisa ter aquele comprometimento de se alimentar corretamente para a sua saúde, né? E lógico que uns momentos de prazer pode existir, que também não vai fazer mal, né, doutora, quando é esporádico, mas que aquilo não seja frequente. Tem muito um lado social. Então, esses alimentos que normalmente não têm tanto um valor nutricional, eles estão muito presentes no nosso lado social. E a gente precisa respeitar isso, porque nós somos seres humanos. Sim, e a gente precisa dessas válvulas de escape, mas não pode ser a base. Então, quando a gente tenta resgatar, né, essa questão dos bons alimentos, a gente só não come porque tem fome, ou não só come por prazer. A gente precisa entender que os alimentos têm uma função no nosso corpo. E a partir do momento que o nosso corpo tem um bom funcionamento, ele vai responder todas as suas expectativas. Ou seja, eu faço um esporte, eu quero ter um desempenho melhor no esporte. O seu corpo precisa estar preparado para aquilo. Eu quero ter um cabelo mais bonito, uma pele bonita. O seu corpo vai produzir isso, mas ele precisa que essa base esteja bem feita. É o nosso combustível mesmo, né, doutora? Combustível, questão de fertilidade, questão de doenças crônicas. Uma doença crônica nada mais é do que um mau funcionamento do corpo. A partir do momento que ele não está metabolizando como deveria, aparecem ali, às vezes, uma diabetes, uma pressão alta, né, um colesterol. Então, a gente precisa, a obesidade, que já é classificada como uma doença crônica, e a porta de entrada para várias outras. A obesidade, ainda estamos vivendo um momento com muitos obesos, né? Há um tempinho atrás falávamos que vivíamos uma pandemia da obesidade. Isso permanece ainda, doutora? Mantém, com certeza. A obesidade é o nosso calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, nosso grande desafio, né? Porque a obesidade muitas vezes também está ligado com uma questão mental, pelo alívio do estresse, a questão do prazer imediato. Então, muitas vezes você quer aliviar um sintoma mental, uma ansiedade, um sentimento, e a alimentação acaba sendo essa válvula de escape. E os ultraprocessados é o que tem mais acesso dentro da nossa casa. Então, esses alimentos com alto consumo de sal, açúcar e gordura acaba trazendo um valor calórico muito grande. E o sobrepeso, consequentemente, vem. E com o sobrepeso vem uma esteatose hepática, vem uma pressão alta, vem uma pré-diabetes. Então a gente precisa ter esse cuidado, cuidar do nosso corpo, da alimentação e praticar uma atividade física, com certeza. A gente já vai estar cuidando do corpo e da mente. Com certeza. São os pilares, né, São os doutora? pilares. Então, para a gente realmente ter essa responsabilidade com a nossa saúde, com a continuidade da nossa vida, né, sem doenças, a gente precisa realmente nos alimentar e também fazer uma atividade física. Doutora, esse bate-papo ainda tem muita coisa para acontecer. Vou pedir para dar uma paradinha rapidinho, vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta recebendo aqui a doutora Paula Flores Belo, falando sobre consciência alimentar, fazer boas escolhas, cuidar da sua saúde. Doutora, você é especialista, atua diretamente na área da oncologia, que trabalha com essa questão de doenças que são provocadas pelo mau hábito alimentar, diríamos assim, e também especialista em lipedema, né, que é uma doença, eu não sei se é tão nova assim, mas hoje em dia se fala muito da questão do lipedema. Tanto o câncer, a parte oncológica, quanto o lipedema é diretamente ligada aos alimentos, né? Alimento é a base, né, de uma vida saudável, mas quando a gente fala de uma doença crônica, a gente já precisa trabalhar a alimentação para contornar essa doença crônica. E o lipedema, tem se falado agora sobre isso, mas ela já foi classificada como uma doença crônica desde 2020. E nós temos relatos na história, nós temos desenhos, fotos de mulheres com essa estrutura corporal desde a época de 1500, desde o início de toda a nossa história. Então, as mulheres têm sofrido muitas vezes com o lipedema, não sabe que tem essa condição clínica, essa doença crônica, e passa uma vida muitas vezes de sofrimento, com uma luta com a alimentação, porque a partir do momento que eu recebo um paciente que já está em cura de um câncer, né? Está com câncer de mama, foi curado, eu tenho uma paciente com lipedema, eu preciso adaptar a alimentação dessa paciente para essa doença crônica, e são diferentes. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente trabalha de uma forma mais
abrangente, vamos dizer assim. Quando a gente recebe esse paciente que já é identificado uma doença crônica, a gente precisa direcionar esse paciente e como que o corpo dele reage a cada alimento, como que vai reagir a uma atividade física. Então isso é muito individualizado, mas a gente tem resultados maravilhosos com a alimentação. Olha só, e muitas vezes, né, esse paciente não está com essa... ele não identificou ainda que talvez a alimentação dele, né, a dieta que ele faz, está interferindo diretamente na questão da doença, no caso, a permanência, né, da doença. Apesar que doença crônica, né, é uma coisa que te acompanha a vida toda, é apenas controlada. É controlada, Sim. Então, mas pode ter um controle maravilhoso. É igual a gente fala a questão da diabetes. A pessoa que é diabética não vai deixar de ser diabético, mas você pode viver muito bem, sem nenhum problema. O lipedema, você não vai deixar de ter o lipedema, mas você vai aprender a conviver e ficar desinflamada, ficar sem dores, porque a mulher com lipedema, ela sente dores. Sim. Normalmente a gordura, onde tem a gordura, é uma gordura que não tem sensibilidade. Um dos sintomas do lipedema é justamente esse, a sensibilidade na gordura. Então você toca na perna, nos braços, a pessoa sente dores, muitas vezes acorda à noite com torções, cãibras. Então é uma vida, um processo de dores e sentimentos que acabam muitas vezes descontando também na alimentação. Acaba se escondendo, colocando roupa para não mostrar. E se descontar na alimentação, piora o problema, né, doutora? Piora o problema. E não sabe o que comer, né? Exatamente. Isso. E o que comer, doutora? Lógico que cada caso é um caso, né? A gente já tem já entende que cada ser humano é diferente, cada dieta é individualizada, que o mesmo resultado você não vai ter, você não consegue generalizar, né, a questão do resultado, não tem como você se basear no que sua amiga está fazendo para ela e acreditar que você vai ter o mesmo resultado. Isso aí eu acredito que as pessoas já têm essa consciência. Porém, quais são os alimentos que seriam, nesse caso, benéficos para você não ter o seu corpo inflamado, diríamos assim? É muito interessante, Elga, porque a partir do momento que você entende o seu corpo, o que te inflama ou não, você consegue lidar com a sua alimentação. Então, o paciente, a pessoa que não tem habilidade, não sabe o que fazer, a gente precisa limpar, a gente precisa cuidar desse sistema digestório, questão intestinal, a questão da mastigação desses alimentos, das intolerâncias, para que a gente consiga tratar da melhor forma, das possibilidades, até onde eu consigo ir, né? Até onde isso me favorece, até onde eu me sinto bem fazendo essa estratégia. Mas quando a gente fala de lipedema, essa mulher, que 95% são mulheres, já tem uma predisposição genética à intolerância a alimentares. E essa intolerância vem uma intolerância de glúten. Temos também sensibilidade, uma intolerância à lactose. O açúcar já é um alimento inflamatório, mas na questão do lipedema, ele piora esses sintomas. E o álcool também é outro que tem se identificado que piora muito essa condição clínica. Mas cada caso é um caso e a gente vai adaptando de acordo com as possibilidades. Mas quando a gente trabalha principalmente com alimentação anti-inflamatória e antioxidante, a gente consegue resgatar essa qualidade de vida da paciente. Aí, sim. Doutora, não quero me te pergunta. Eu não quero te interromper, que eu estou aqui assim, ó. Porque falamos de alimentos que inflamam, né? Isso. Lógico, usando o caso do lipedema. Mas eu tive uma dúvida. Geralmente nós mulheres vivemos algumas épocas do mês que você está um pouquinho mais inchada e isso às vezes é transitório, né? E isso às vezes é constante, todo mês, ou às vezes você se sente assim o mês inteiro. Quando a gente deve se preocupar com isso? Porque às vezes é uma questão hormonal, uma questão do período menstrual, que às vezes gera essa sensação de você estar inflamada. Mas quando isso poderia ser um sinal de alerta? Para você falar, nossa, eu estou inchando muito. Pode ser que ou eu estou fazendo algumas escolhas ruins, ou realmente eu preciso dar uma checada, né? Do que está acontecendo. É uma pergunta muito importante. Sim. Porque a partir do momento que eu como doce todos os dias, né? Eu tenho a necessidade desse doce todos os dias. Mas ele tem uma quantidade X, aí vem aquela pergunta, e todo o resto, como está?
Entendi. Como que está toda a sua base alimentar? Está bem ou não? Ou esse doce está entrando ali para fazer uma estratégia de SOS. Você precisa de energia porque está desnutrido. Você está precisando desse açúcar porque não tem alimentos suficiente. Acontece muito de você restringir muito o carboidrato, porque o carboidrato, ele não é um vilão 100%. O excesso, você ganha peso. Só que se você tira o carboidrato, ele é um nutriente, um macronutriente energético. Você precisa de energia. Se você tira o carboidrato, você vai ter compulsão alimentar por doce. Então, tudo precisa estar muito bem equilibrado na sua alimentação. Parece que o corpo, né, ele pede. Ele precisa de energia. Você pensa igual um celular, quando está com pouca bateria. Ele não começa a desligar algumas funções para durar até o final do dia? Nosso corpo é a mesma coisa. Se está com baixo nível de energia, com baixo nível de nutrientes, ele vai te desligar. Então, ele vai fazer com que você não consiga levantar para ir na academia. Ou que você vá fazer uma atividade física, você se sente mal, sua pressão abaixa. É o seu corpo dizendo, olha, isso não é a minha prioridade. A gente não tem energia suficiente para tudo isso. A não ser que você vá lá e coma um docinho. Aí, inconscientemente, você vai lá e busca esse açúcar. Então, a partir do momento que tem um excesso dessa busca constante por um alimento, que seja o açúcar, a gente precisa identificar o que está acontecendo. Precisa alinhar. Na TPM, muito normal, né? Nesse período, faz necessário. Olha, come, só um pouquinho exagero. Mas precisa ser uma quantidade X, você precisa ter essa consciência. Sim. Doutora, parece simples, né? Quando fala, olha só, o seu corpo precisa dos alimentos. Então, assim, a gente entende, mas é tão difícil mudar aquele hábito construído, né? Quando você... Por isso que eu falo... Como os pais hoje, que a gente tem essa oportunidade de trazer essa clareza e esse conhecimento para que seu filho já cresça com bons hábitos, né? Isso é muito importante. Porque o corpo realmente, ele pede, ele fala e a gente faz tudo ao contrário, né? Nosso corpo fala. A gente compensa. Se a gente conseguir ouvir o nosso corpo, entender o que ele está falando, a gente consegue fazer escolhas melhores. E é aquilo da consciência, igual você falou. Eu preciso ter a consciência do que me faz bem e do que não me faz bem e saber escolher. Tem dias que tudo bem, eu não vou estar 100%, comer saudável 100%. Eu vou ter os meus momentos de qualidade de vida, meu momento social e tá tudo certo. Não é um problema, desde que a sua base esteja bem feita. Porque o seu corpo vai responder qualquer estratégia que você queira usar, né? Minha cabeça tá ruim, não consigo lembrar de muita coisa, tá com a memória ruim. O seu corpo não está bem, não está conseguindo absorver os nutrientes. Como é que está esse intestino? Essa desbiose, tá tendo ali, às vezes, uma cândida por repetição, um excesso de fungos, tudo a gente observa. A pele, manchinhas na pele, será que o excesso de lactose, será que o excesso de açúcar? Então, cada sintoma que tem o seu corpo é uma deficiência nutricional ou uma intolerância. A gente tem que observar. Isso acontece também com as nossas crianças, que às vezes a criança tem rejeição a um alimento e a gente não entende. Muitas vezes essa rejeição já é uma intolerância, só que ela não sabe falar, ela não sabe expor tudo aquilo. Sim. Então, cabe ali buscar ajuda de um profissional, porque a gente consegue caminhar juntos. Sempre estar vigilante, né, doutora? Hoje é também aquela busca por suplementação, né, doutora? E em vez de ter uma alimentação rica em tudo que é necessário, né, para nutrir o seu corpo, não, as pessoas querem suplementar. Hoje eu acredito que a doutora vive muito isso, né, das pessoas que, é vitamina B12, é isso, é aquilo. Na internet também você tem uma lista, né, de vídeos falando sobre isso. As pessoas invertem muitos valores, né? Exato. Isso é uma pergunta muito frequente. É um terror isso, né, doutora? Doutora, não gosto de comer fruta e verdura. Eu posso suplementar? A questão do suplemento, ele só entra quando a pessoa não consegue comer, não consegue se alimentar com aquela vitamina. E um comprimido, uma cápsula, nunca vai substituir um alimento. Porque o alimento, ele é um combo. Ele tem várias vitaminas e minerais juntos. Além de estar formando ali o bolo fecal, essa questão do nosso intestino, a gente precisa que funcione muito bem. E a cápsula não faz essa função, né? Então, nós temos ali muitas mulheres, às vezes, que têm a dificuldade de ir ao banheiro, mas quando você vai entender, não tem fibra, não tem alimentos, não tem frutas, não tem vegetais na rotina dessa mulher, né? Então, o suplemento, ele entra numa estratégia de SOS, não consigo me alimentar, não tenho esse tempo, estou com dificuldade. Então, ele entra dessa forma, mas a base precisa ser carboidrato, proteína e vegetais in natura.
Então, na sua forma própria, né, como ali foi feito. Sim. Então, quando eu falo em alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes, que é o que a gente quer hoje, né? A gente quer estar desinflamada, não, mas é uma questão não de quer oxidar, mesmo, nós queremos... né, doutora? É uma sensação tão boa quando o seu corpo ele está em bom funcionamento, você não se sente inchada. É maravilhoso essa sensação. Agora, você já imagina qual é o grupo alimentar antioxidante e anti-inflamatório? São os vegetais. Olha que interessante. No entanto, que são cores. Cores. E onde que estão as cores? Nas frutas e nos vegetais. E é o grupo alimentar que a gente está deixando de lado. É o que a gente menos consome. E deveria ser o inverso. O grupo alimentar que a gente mais deveria consumir seriam as frutas e os vegetais. E a cápsula não vai fazer essa inversão. No entanto, quando a gente pensa produto de beleza, né? Vitamina C. Sim. Tudo alaranjado, você vai na farmácia, tudo ali é a prateleira. Ou seja, já está mostrando que os alimentos de cor amarelo e alaranjados são bons para a pele. Que alimentos de frutas vermelhas são bons anti-inflamatórios. Então, verde escuro, então tudo tem algo por trás. E a gente não consegue substituir. Não, mas isso é importante falar sobre isso, porque é uma tendência do ser humano, né? Sempre resolver de uma outra forma, achar que está resolvendo de uma forma mais fácil. Mas fácil é você se alimentar bem, né, doutora? Sim, porque esse momento vai chegar, vai ter que... Com toda certeza. Você precisa realmente ter isso com responsabilidade mesmo. Falar, não, isso eu estou fazendo pela minha saúde, fazendo por mim, não é verdade? E pela continuidade da minha vida sem doenças, né, doutora? Com certeza. E às vezes evitar uma enxaqueca, às vezes, né? Está então, tudo ligado, né? Tudo ligado. Nós temos também os inibidores de apetite, que hoje está muito em alta. As pessoas têm usado com uma frequência. Então, tem uma responsabilidade muito grande quando você tem associações, né, de um inibidor de apetite com a sua alimentação e atividade física. Doutora, eu, na realidade, iria até conduzir para um final da entrevista, mas, falando de inibidor de apetite, não tem como não falar sobre o que está na moda hoje, que é Ozempic, Mounjaro e vários outros, né? Porque agora liberou, eu não sei, parece que caiu a patente, estão saindo várias outras marcas, outras fórmulas, que dizem mais atualizadas. O que a doutora pensa sobre isso? Temos que ter em mente que a obesidade é uma doença crônica que precisa ser tratada. Então, nós temos hoje na medicina remédios, medicações que ajudam as pessoas que não conseguem atingir, não conseguem emagrecer, não conseguem ter uma alimentação adequada, e aí entra a função dos inibidores de apetite. Só que ele não pode ser usado sem acompanhamento. Entendi. Porque a partir do momento que você usa um inibidor de apetite, você vai ficar sem apetite. E aí? O que você vai comer quando você não tem fome? Então, esse é o momento que você precisa se alimentar melhor ainda, para você não ter uma anemia, perda de massa muscular, esse intestino que vai travar, porque não tem alimento suficiente, e aí você acaba deixando a sua imunidade muito baixa. Então, acaba trazendo outros problemas além da obesidade. Então, esse tratamento, ele é bom desde que tenha um acompanhamento nutricional, que tenha uma atividade física e o acompanhamento médico com exames bioquímicos, como é que anda tudo isso. Para ver como é que aquilo está interferindo no seu organismo, né? O que mudou com essa administração desse tipo de medicamento, né? Porque todo mundo falando agora não vai existir mais obesidade, agora todo mundo vai ficar magrinho, né? Não é bem assim, né, doutora? Não é bem assim, porque a partir do momento que a gente perde muita massa muscular, a gente fica imunodeprimido, a gente fica com a imunidade muito baixa e a gente às vezes tem problemas articulares, né? Então a gente tem problemas, a questão de pele vai ficar flácido, vai cair, vai ter uma pele mais ressecada, esse intestino vai travar. Então chega um momento que o seu corpo não consegue mais manter daquela forma. A questão até mesmo de uma cirurgia bariátrica. Então, a pessoa, quando faz uma cirurgia bariátrica que consegue comer muito pouco, ela precisa comer melhor ainda. Porque esse pouco que ela consegue comer precisam ser bons alimentos. Senão, ele não vai suportar viver sem nenhum nutriente. Entendi. Então, com o tempo, a pessoa vai acabar adoecendo. Então, precisa de um acompanhamento muito de perto, com muito cuidado. Tem o seu fator positivo, desde que seja muito bem acompanhado. Olha que maravilha, porque as pessoas geralmente, né, buscam atalhos, né, doutora? Não, já tá todo mundo emagrecendo, eu vou lá e vou comprar, né, sem um acompanhamento médico. Então daí, infelizmente, às vezes pode acontecer outros problemas decorrentes dessa conduta, muita queda de cabelo, que ninguém quer. Já ouvi falar muito, muita queda de cabelo, que é falta de nutrientes porque também, né, falta doutora? energia. O seu corpo precisa do mínimo para sobreviver. Ele precisa do mínimo para que o seu coração bata, seu pulmão respire, o seu sangue circule. Então, se não tem nem esse mínimo, ele vai começar a poupar
as outras funções do seu corpo, como pele, cabelo, intestino, unha. Então tudo isso acaba ficando ali sem esse nutriente. E você acaba emagrecendo, mas com a pele ruim, uma flacidez, uma queda de cabelo. E isso a gente não quer, né? Com toda certeza não, né? Fala de flacidez para a mulher ainda, né, doutora? Sim, perda de massa muscular e depois dos 40 já complica. É difícil, porque a gente está em busca aí dessa massa muscular, né? Porque é o músculo que sustenta o nosso corpo, a gente precisa ter, né? Tudo. Então é algo que realmente a gente precisa se preocupar. Doutora Paula, você tem um desafio muito grande porque você está aí acompanhando diretamente os pacientes oncológicos, que já chegam geralmente com uma alimentação ruim, já está em um momento que o corpo já está um pouco desgastado e existe uma alimentação durante esse tratamento e após esse tratamento? Eu tenho um carinho muito grande pelos pacientes oncológicos, tem que ser tratado com muito carinho. O paciente, quando ele chega na clínica, que descobre um câncer, doutora, descobri um câncer hoje. Quando você vai avaliar esse paciente, nós temos deficiências nutricionais, nós temos deficiências alimentares, então eu preciso recuperar esse paciente antes de iniciar um tratamento oncológico, para que ele passe todo esse tratamento sem o mínimo de efeito colateral, que ele não tenha tantas reações, que ele chegue até o final desse tratamento com uma qualidade de vida muito boa. Sim. Então eu tenho uma nutrição nesse pré-tratamento de recuperar esse paciente. Tem a nutrição durante o tratamento oncológico, que é nesse controle de sintomas, o cuidado dessa massa muscular que a gente precisa ter. E quando finaliza esse tratamento, é uma nova pessoa que está nascendo ali. Então a gente precisa adequar novamente a questão alimentar, a questão muitas vezes de uma hormonioterapia. Isso acontece muito nas mulheres com câncer de mama. Diferente de outros tipos, né, de câncer, a mulher pós-câncer de mama, ela ganha muito peso, porque é um tratamento hormonal. E durante 5 a 10 anos ela faz uma hormonioterapia, né, uso de comprimidos, de cápsulas, no qual você acaba ganhando muito peso. Então esse acompanhamento nutricional, esse apoio emocional, né, atividade física, se traz muito fundamental neste momento. Resgatar, né, essa pessoa, essa mulher, nos seus costumes, na sua essência, e ali introduzir o que ela gosta, esses alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, o valor da proteína e essa qualidade de vida no pós-câncer, ela é linda, chega a brilhar os olhos, Sim. Coisa que cada paciente precisa realmente se encontrar nesse momento. E a gente tem questões assim das medicações, às vezes um medo de uma reincidiva. Sim. E tudo isso a nutrição trabalha nessa prevenção pós-câncer. Você vê, né, doutora, o quanto a alimentação é importante. Eu gosto de ressaltar esses momentos, a doutora falando aí desse tratamento tipo assim, antes de iniciar uma quimioterapia, para fortalecer o corpo, entende? São os alimentos, as boas escolhas, o que você realmente pode fazer durante toda a vida, né? E evitar algum problema. E aí, durante o tratamento, ótimas escolhas também para fortalecer o seu corpo e o seu corpo continuar evoluindo aí na briga contra essa doença e no pós. Então, a alimentação é algo que a gente realmente precisa trazer para a nossa vida com mais responsabilidade, levar a sério, né, doutora? De verdade. É quase que chamar mesmo a atenção das pessoas para isso. É algo assim que você consegue se encontrar e você tem uma qualidade de vida melhor quando você olha para a sua alimentação e você entende que você passa a ser uma pessoa melhor, o seu corpo responde melhor a partir do momento que você entende a alimentação. E o profissional de nutrição está aí para fazer esse acompanhamento, tirar as dúvidas, ajustar o que for necessário e vim com essas novidades que tem no mercado que trazem tantos benefícios também a todas. Doutora, antes buscavam o seu consultório mais por uma questão estética? Hoje já buscam mais o seu consultório por uma vida saudável? Sim, a nutrição há pouco tempo atrás era praticamente por uma questão estética ou esportiva. E hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas buscam o consultório, já são encaminhadas pelo médico até para estar fazendo. Olha que diferença, né? Inclusive, hoje em dia, outros profissionais que identificam que aquela pessoa precisa, não necessariamente que a pessoa esteja com um câncer, mas que ela precisa ter uma boa orientação. Ele já fala, olha, o seu caso você precisa de um acompanhamento. Porque é aquilo, o corpo se não estiver bem nutrido, ele não vai responder nem à medicação.
ele não vai responder nem ao tratamento. Então, o seu corpo, a sua base precisa estar muito bem nutrida. Então, esse conjunto da nutrição com a medicina, ela é perfeita. A questão da medicamentos, de exames, com a alimentação e a qualidade de vida é que vai trazer todo o resultado que a gente espera. Doutora Paula Flores Belo, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo e que teve a oportunidade de ter essas informações vindo da doutora, e para que essa pessoa também trate essa parte da vida que é tão importante com mais responsabilidade. A mensagem para vocês que estão aqui assistindo a gente hoje é que vocês não estão sozinhos. Procurem ajuda profissional para adequar a sua alimentação. Com isso vai ter uma qualidade de vida melhor e a cada dia mais saúde e mais prosperidade para toda a família. Amém! Mais uma vez, muito obrigada e te espero aqui novamente.